Aí. Salve, galera. Penúltima semana do semestre. A gente está prestes a entrar em recesso, né? Então já vou aproveitar o começo da aula aqui já para dar os avisos do recesso, embora esses avisos também vão constar lá no grupo, no grupo do Whats, tá bom? Então, pelo nosso calendário de atividades, nós estamos na 18ª semana do curso, estamos chegando quase à metade do curso já, e na metade do ano, né? O segundo semestre é um semestre mais corrido. Pelo calendário, a nossa última aula, hoje é dia 27 de junho, né? Segunda-feira, a nossa última aula será dia 5 de julho. 5 de julho é a próxima terça-feira da semana que vem. A gente fecha, tá? E aí ficamos em recesso os dias 13 e 14, uma segunda e terça, dia 21, 20 e 21. 20 e 21. Então, vocês terão 2 semanas sem as aulas, tá? Aí a gente retorna à atividade no dia 27 de julho, que é uma segunda-feira. Então, a gente vai terminar em julho e começar em julho na última semana. Então, vocês têm a segunda e a terceira semana de julho para descansar das aulas ao vivo, tá bom? Beleza? Aí a gente entra na 20ª semana, né? A gente chega em julho na 20ª semana. Semana que vem é a 19ª. E aí, com a 20ª semana, a gente já vem com o próximo simulado. Então, eu já vou preparar o simulado nas férias e vou soltá-lo só depois das aulas, tá? Porque eu sei que vocês têm bastante coisa para colocar em dia, então não tem por que eu soltar o simulado agora, tá? E aí, para os alunos que já fizeram, porque tem alguns alunos que estão acompanhando os simulados. O simulado 1, o simulado 2, 3, 4, está acompanhando. Para esses, vão fazer outras coisas durante as férias. Com certeza, vocês têm bastante coisa para estudar, né? Para colocar em dia, dos outros cursos, enfim, tá? Beleza? Então vamos lá. É outra coisa importante. Eu vou soltar agora, entre essa e a próxima semana, já uma sequência de listas de fixação a mais, que estão ficando prontas aqui. Então tem uma lista de fixação para soltar de força centrípeta, vai vir uma lista agora de espelhos esféricos. Essa daí acho que eu já coloquei, inclusive. Se não me engano, eu já coloquei, não me lembro, tá? E aí eu vou colocando essas listas. Para quem for fazer estudo nas férias, para quem for montar um esquema de estudo, depois se quiser bater um papo comigo, eu não estou conseguindo dar plantão, eu estou com meu horário super cheio durante essas semanas, eu tenho feito umas atividades aqui em casa, tipo, ir no médico, fazer coisas dessa natureza, então acaba que eu não estou conseguindo marcar plantão. Essa semana também não vou conseguir. Então, se vocês quiserem depois trocar ideia comigo, bater um papo sobre a questão de como organizar um horário de estudo nas férias, no sentido de assim, né, o que eu vou estudar? Então, pontuar alguns assuntos que são chave para os quais você vai precisar para o segundo semestre, né? Lembrando sempre que eu sempre falo para todo mundo, gente, isso não é lorota. Não dá para a gente conseguir, principalmente para quem está fazendo um ano de cursinho só, ou mesmo quem está no segundo ano, não dá para você ter a pretensão de conseguir, de achar que você vai estudar tudo. É muito conteúdo. É muito conteúdo. Né? Mas então por que o cursinho é de um ano, Dan? O cursinho é de um ano porque o vestibular tem todo ano. A gente faz o cursinho de acordo com o vestibular. Né? Então, é um momento agora nessas férias em que é muito importante que a gente coloque, se analise dentro de um parâmetro bem concreto. Assim, olha, eu não tenho que estar com a matéria em dia. Não é normal estar com a matéria em dia. Então, já que eu não estou com a matéria em dia, eu posso optar por alguns assuntos que são chave. Né? Então, o que a gente poderia citar aqui do que nós vimos no primeiro semestre, que são assuntos-chave? Né? A parte de lei de Newton. A parte de lei de Newton é um assunto-chave, porque cai sempre e vai ser pré-requisito para outras coisas que a gente já falou. Né? Na parte de cinemática, o que os vestibulares gostam muito de cobrar? Né? Movimento circular. Né? Na parte de mecânica, a gente não viu tanta coisa. Foram muitas aulas, né? Mas tem toda a parte de cinemática, movimento retilíneo, uniforme. Né? Então, por exemplo, putz, eu estou com muita coisa atrasada, Dan. Eu estou com muita coisa atrasada. Vai aí uma sugestão. Vai uma sugestão. Pega os simulados, faça os simulados. Então, você já vai já resolve um problema na tua vida, que é o simulado. Putz, tô com um monte de simulado para fazer e não estou fazendo.
E aí pega as questões do simulado e vai fazendo um estudo direcionado. Puxa, nossa, caiu 3 questões de queda livre, eu errei as 3. Exemplo. Pô, preciso dar uma estudadinha de queda livre, vou dar uma olhada ali no que está acontecendo. Tá? Faça dessa forma, tá? Não fica tentando muitas vezes recuperar o atraso do mesmo jeito que a gente dá aula, lá do comecinho, não vale muito a pena. A gente já está no meio do ano, né? Para os alunos que já estão num outro ritmo, né? Aquela galera que já está, que eu costumo dizer que o cursinho é uma experiência, né? Então, para quem vai fazer medicina, tem uma jornada aí de 2, 3, 4 anos, depende, sempre falo isso, né? Eu tento sempre naturalizar essa questão, porque isso faz toda a diferença no nosso emocional, né? Você não tratar isso como uma exceção. Não, a regra é ficar bastante tempo ali. Por quê? Porque é um estudo muito mais aprofundado. Então, para quem já está naquela outra fase, né? Ou, pô, já estou lá no segundo, já estou no terceiro ano de cursinho, já não estou mais tão atrasado, já não estou mais tão atrasado com o professor. Já estou praticamente conseguindo acompanhar. Pode começar a baixar a prova, fazer as listas que ficaram para trás, né? Aí já está na hora de começar a baixar umas provinhas para fazer, tá? Já vai começando a procurar esse tipo de coisa, para que você consiga manter, porque é que nem andar de bicicleta, você tem que ficar fazendo exercício, né? Outra coisa que alguns se eventualmente tenham dúvida, né? Como é que eu faço nas férias? Eu estudo, porque assim, eu não sei se vocês vão ter aula de outros cursos, né? Eu sei que muitos cursos acabam parando no recesso. Então, vamos dizer assim, o tempo da aula, ele vai sobrar. Então, o que eu aconselharia? Estudar, manter um ritmo de estudo diário, tá? Mas evitar, por exemplo, de ficar estudando até muito tarde, porque geralmente vocês têm aula à tarde, então vocês acabam de assistir a aula tipo 8h30 e tal, aí vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, né? Tenta fazer isso até umas 6, 7 horas, aí assiste alguma coisa, dá uma relaxada, mas mantenha o ritmo de estudo, né? Acho que isso é importante, principalmente para quem está começando agora essa preparação aí de primeiro ano de cursinho, porque assim, quem já está no segundo, no terceiro ano de cursinho, já sabe disso, né? A pessoa já tem essa experiência, ela sabe que precisa ficar estudando. Não tem sossego, não tem essa, tá? Por isso que aproveitar bastante os períodos que vocês tenham de descanso, tá? Bom, era isso. Daí depois eu coloco lá no grupo as datas direitinho de quando vai começar o recesso, mas já está falado aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Forças intermoleculares. Eu vou dar uma pisada no freio, em que sentido? Estava pensando hoje de manhã, como é que eu vou tratar essas 2 últimas semanas com vocês. Eu não quero começar nenhum assunto que eu não possa terminar. Não quero, né? Porque assim, a gente vai entrar agora, né? O que vem pós forças intermoleculares? Qual é o próximo assunto? A gente vai começar o estudo de ácidos, bases, sais e óxidos, compostos inorgânicos. Esse assunto é enorme, tem muita teoria, bastante nomenclatura, reação, né? Então, começar um assunto agora e ficar aí 2 semanas parado e depois voltar, a gente vai ter que retomar algumas coisas que não vale muito a pena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a teoria que falta de forças intermoleculares, hoje, tá? E na semana que vem a gente faz exercícios. Tem bastante coisa para falar ainda aqui. A gente vai entrar com um pouco de orgânica hoje. Mesmo sem ter começado a estudar orgânica, a gente vai entrar com um pouco de orgânica, coisas que vocês. Que a gente não vai precisar de muita coisa de orgânica, na verdade. Se você não sabe muita coisa de orgânica, não vai fazer muita diferença para você, tá? Para quem já tem um conhecimento de orgânica, vai cair várias fichas. Então, se você já tem esse conhecimento, já tem lembra das funções, lembra um pouco de reação orgânica, para você essa aula vai ser legal porque você vai incorporar bastante coisa, naquela ideia de conectar as áreas, né? Tá? E aí na semana que vem a gente faz exercícios. Na frente da terça-feira, a gente está em exercícios de soluções, né, da parte de concentração, tal. E aí a semana que vem a gente consegue pegar um assunto que dá para você dar em uma aula só, que é diluição. Diluição é um assunto tranquilo. Então como a gente já está na parte de soluções já faz um tempo, né? Então para essa frente a gente vai manter o assunto. Depois quando a gente voltar a gente termina as soluções, tá bom?
Na física, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai para espelho esférico, né? A gente vai falar de equação de Gauss. Vamos fazer alguns exercícios de sala, mas não todos. Eu vou segurar para a semana que vem fazer o resto, tá? E na parte de mecânica, a gente vai trabalhar toda a teoria de trabalho. Vocês já receberam o material, né? Já coloquei no Slack lá o material de trabalho. Que esse assunto ele é bem importante. Tá? E aí, na volta, a gente discute energia. Mas aí não vai ter problema, porque trabalho e energia são coisas que dá para discutir separado. Eu não vou começar um assunto e depois ter que... Não vai rolar isso. Tá bom? Então, vamos. Vamos lá, para forças intermoleculares. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula passada, a gente se preocupou em definir, em caracterizar os tipos de forças intermoleculares, né? Porque quando eu falo em força intermolecular, eu estou falando de uma força de coesão. Então, as moléculas se atraem naturalmente por causa dos dipolos, né? Basicamente, se a gente fosse resumir o que a gente viu na aula da semana passada. A molécula tem dipolos, né? A gente pode até passar alguns slides aqui para a gente lembrar, ó. Esse slide ele fala bem do que eu estou falando, né? Ó. A molécula tem dipolo. O dipolo de uma molécula, ele pode ser permanente, quando a molécula é polar, confere, ou ele pode ser um dipolo temporário. Ele pode ser um dipolo temporário. A gente definiu, inclusive, né, aqui nessa parte aqui do slide, ó, lembra? Como que você polariza um corpo, né? Você precisa de um indutor, né? No caso das moléculas, uma molécula polariza a outra. A presença de uma molécula induz o dipolo, a formação, né, do dipolo na molécula vizinha. Na molécula vizinha. Compreendem isso? E aí a gente falou da ponte de hidrogênio, tal, né? Ó, falamos da ponte de hidrogênio, discutimos por que a ponte de hidrogênio é H ligado a FON, né? O que é ligação HF, o que é ligação HO, o que é ligação HN tem de especial para poder dar uma intensidade maior para a ponte de hidrogênio quando você compara a ponte de hidrogênio com o dipolo permanente. Dipolo permanente é uma força de dipolo igual a ponte de hidrogênio assim na natureza, né? Uma molécula polar atraindo uma outra molécula polar. Pronto, acabou. Só que a ponte de hidrogênio é mais forte. Por quê? Porque as moléculas têm dipolos mais fortes. Então, quanto maior o dipolo, maior a intensidade da força entre o dipolo e o outro. Tudo bem isso, gente? Tá? Deu para dar uma lembrada, né, do que a gente viu? Bom, aí a gente falou de tensão superficial, né? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai tentar estabelecer uma conexão entre duas coisas que a gente sabe, né? Então, peraí, deixa eu só ajeitar aqui que a minha... Aqui, pronto. Então, assim, a gente já sabe muita coisa sobre estrutura. Estrutura das moléculas. Então, por exemplo, eu já sei identificar se uma molécula... como é que os átomos se ligam, as ligações covalente, dativa, né? Eu já sei determinar se essas ligações são polares, apolares. Eu já sei até determinar a geometria da molécula. Então, eu já sei bastante coisa sobre estrutura, né? E eu também sei propriedades físico-químicas. Isso aqui, gente, é a chave para você entender química. Como assim? Você quer ser um aluno bom de química no vestibular? Você quer entender o que está acontecendo? Você tem que fazer sempre uma relação entre o que você vê e o que você não vê, mas sabe que existe. Quando eu falo assim, propriedade físico-química, do que eu estou falando? Solubilidade, volatilidade para os líquidos, né? Por exemplo, na orgânica, tem bastante coisa líquida. E quando a gente fala em líquido, a gente fala de volatilidade, né? Junto com a volatilidade, a gente tem o ponto de ebulição.
E tem até, gente, caráter ácido-base. Caráter ácido-base. O fato de uma molécula ser classificada como um ácido ou como uma base, na real, tem a ver com a estrutura dela. Tem a ver com a estrutura. Né? Por que a amina é básica, por exemplo? Né? Tipo, a gente vai discutir isso na orgânica, mas essa pergunta é uma pergunta importante. Tá? Por que a amina é básica? Por que por que ácido carboxílico é ácido? Por que o OH do ácido carboxílico, né, aquele hidrogênio, é ionizável e o do álcool não é? Né? Então, são coisas que eu vejo, que eu meço no laboratório. Então, a gente vai tentar estabelecer uma relação entre essas duas coisas. Tudo que você enxerga tem uma explicação onde você não enxerga, na estrutura. Então, assim, por que um álcool tem ponto de ebulição maior que um hidrocarboneto? Por que os hidrocarbonetos da gasolina são líquidos, enquanto que os hidrocarbonetos que eu uso no gás de cozinha são gasosos? Essas coisas todas a gente vai tentar discutir um pouco aqui. Tá? E a semana passada eu já tinha falado para vocês e vou repetir. Esse assunto ele não acaba aqui. A gente vai volta e meia recorrer a essa aula para explicar coisas lá na frente. Então, quando eu for explicar por que uma amina é básica, né? Por que o hidrogênio do ácido é ionizável e do álcool não é? Por que uma reação entre ácido e álcool dá éster e água? Na orgânica, a gente usa muito. A reação mais importante da orgânica para vestibular é a esterificação. Então, a gente vai sempre, para tentar explicar uma coisa, a gente vai para a estrutura. Então, a aula de hoje é isso, tá? É relacionar as propriedades, algumas, né? Óbvio, com a estrutura das coisas, tá? Bom, e onde que está as forças intermoleculares nessa história? As forças intermoleculares estão aqui, ó. Opa, perdão, gente. Aqui. Intermoleculares. As forças intermoleculares existem e são diferentes, né, por causa da estrutura. O fato de uma molécula ter um OH faz ela ter ponte de hidrogênio. O fato da molécula ser apolar faz ela ter dipolo induzido, né? Então, você tem que linkar tudo isso, tá? Se você conseguir fazer tudo isso, você está entendendo o assunto e vai ser muito difícil errar a questão desse assunto no vestibular, tá bom? Então, vamos. Bom, eu vou colocar um slide aqui que eu já coloquei em outra aula, mas vale a pena a gente lembrar, né? Como a gente está falando de propriedade físico-química, a primeira questão que a gente vai determinar aqui é a solubilidade. Mas professor, a solubilidade não tem a ver com polaridade? Claro, ela tem a ver com polaridade. E a polaridade, por sua vez, tem a ver com as interações moleculares. Então, a gente já tinha discutido esse slide, eu não vou entrar muito nos detalhes dele, mas eu queria só a gente olhasse de novo para a frase semelhante dissolve semelhante. Quando eu falo que semelhante dissolve semelhante, a gente está falando na semelhança de duas coisas: polaridade. Então, quer dizer, substâncias que são mais próximas na polaridade tendem a formar sistemas homogêneos, né? E agora a gente já pode falar também, né, que essa semelhança ela tem a ver com as forças intermoleculares. Intermoleculares. Tá? Por que eu preciso contar isso para vocês? Porque muitas vezes a gente constrói esse conceito de maneira mais incompleta. A gente fala assim, né? Polar, vou escrever aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o quê? Polar dissolve polar.
certo? Você já deve ter visto isso escrito em alguma aula. E apolar dissolve apolar. A gente precisa tomar cuidado com essa simplificação, porque se você leva isso muito a sério, essa ideia, você não consegue explicar alguns problemas que o vestibular vai te colocar. Né? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ah, tenho. Eu vou colocar ele aqui. Vamos pegar o caso do etanol. Álcool, né? O famoso álcool que a gente usa aqui em casa, né? Se usa para limpar as coisas, é usado como combustível, enfim, esse aí, o etanol. O etanol, ele é solúvel em água. Tanto é que você pode encontrar álcool de concentrações variadas no mercado para vender. Tem álcool 70%, álcool 98%, que é quase o álcool puro. Tá? Então você pode misturar álcool com água tranquilamente, está tudo certo, está tudo maravilhoso, perfeito. Só que o álcool, esse mesmo álcool que é super solúvel à água, ele é solúvel à gasolina também. E para quem não lembra, vamos lembrar agora, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, que tecnicamente são apolares. Então agora, presta atenção no problema que eu vou criar na cabeça de vocês. Olhando para essas duas frases, ó, não tem alguma coisa estranha aqui? A coisa estranha é a seguinte: o álcool, o que que ele é então? Porque uma coisa eu sei, a água é tida como polar. A água é tida como polar. Se o álcool dissolve na água, tecnicamente, então ele tem que ser polar? Polar dissolve polar. Tá bom? Mas como é que eu explico, então, que na gasolina do posto tem álcool? Porque tem. Né? 25, aproximadamente 25% de cada litro do combustível é gasolina. É álcool, perdão. É álcool. Quando você abastece com gasolina, você está abastecendo com uma mistura rica em gasolina. Não é só gasolina. Então, olha o problema que você cria na tua cabeça para poder explicar isso. Então, qual é a situação? A gente precisa olhar um pouquinho mais por dentro do problema. Tá? O que acaba acontecendo, então, né? Para explicar a solubilidade. As moléculas, gente, elas se reconhecem. É como se uma molécula percebesse a existência da outra, do lado dela. E essa interação entre as moléculas, ela acontece pela força intermolecular. Então, assim, uma molécula que faz ponte de hidrogênio, ela vai ter muito mais chance de se dissolver em outra que também faça. Porque elas conseguem interagir. Elas conseguem se aproximar e ficar formando um sistema onde uma molécula reconhece a outra. Porque a questão de dissolver, gente, é uma questão de, como se fosse uma questão mesmo de reconhecimento. Né? Quando você mistura água e óleo num copo, você percebe nitidamente que a água, eu vou usar uma expressão muito engraçada, mas a água se recusa a entrar no óleo. E vice-versa. Por mais que você tente agitar o sistema, a bolha de água entra no óleo, mas ela fica ali, aquela bolha aí sozinha no óleo. Dá para você ver a bolha, né? Dentro do líquido. E ela já, assim que ela pode, ela separa de volta. Né? É muito importante você perceber isso, porque é uma questão de reconhecer. Então, se eu faço ponte de hidrogênio, eu posso reconhecer quem também faz. Se eu faço dipolo permanente, eu posso reconhecer quem também faz. Se eu faço dipolo induzido, eu posso reconhecer quem também faz. E aí abre-se uma janela de compreensão. Por quê?
Porque você vai parar de ficar nessa essa espécie de dualidade, ou é polar ou é polar. Porque aí o álcool não entra nessa história. O álcool, só para a gente citar, né? O álcool é polar. E a gasolina é apolar. Então, o que, que a gente está percebendo aqui? Que talvez pensar só na polaridade é um pouco perigoso. Ah, mas não funciona nunca, Dan, essa coisa de pensar na polaridade? Funciona, quando a molécula é pequena. As moléculas orgânicas não são tão pequenas. E aí é que entra a nossa análise, né? Quando a gente fala em solubilidade, gente, você tem dois mundos. Você tem o mundo das moléculas pequenas, que aí é o seguinte: polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, ponto. Agora, quando a molécula começa a ter muito átomo, principalmente quando a molécula tem cadeia carbônica, aí eu tenho que olhar de outra forma. Por quê? Porque as moléculas orgânicas, elas têm regiões, e nós já comentamos sobre isso em aulas anteriores. As moléculas orgânicas, elas podem, ao mesmo tempo, fazer uma ponte de hidrogênio de um lado e fazer um dipolo induzido do outro. E o etanol nem é uma molécula tão grande, tá, gente? O etanol é uma molécula pequenininha. Então, quando eu vou explicar esse tipo de assunto, eu tenho que olhar muito mais para o tipo de força do que se a molécula é polar ou apolar, tá? Podem tirar print, eu vou começar a explicar isso de uma forma mais detalhada com o etanol. Vamos falar dele aqui. Aqui. Ó. Na aula de polaridade, a gente já tinha definido esses termos que vocês estão vendo na tela. Região polar, ou região apolar, né, que a gente pode chamar, ou região hidrofóbica para apolar, região hidrofílica para polar. Tá? Eu me lembro que até na aula desse assunto a gente mostrou umas figuras, umas moléculas orgânicas que tinham umas regiões em vermelho e umas regiões em azul, para falar sobre essa questão. Tá? Então, ó, aqui a gente vai explicar por que, que o álcool dissolve na água. Aqui. Aqui eu tenho a molécula de água, tá? Aqui eu tenho os átomos de hidrogênio, né, da molécula. Então aqui você tem o dipolo positivo e aqui você tem o dipolo negativo, tá? A ponte de hidrogênio acontece aqui, ó. Aqui é o grupo OH do álcool, né? A hidroxila do álcool. Aqui está o polo negativo, não da molécula só, né, mas da região especial, tá? Essa região aqui, ó, ela não interage muito bem com a água. Ela não interage muito bem com a água. Por quê? Porque a força que ela exerce aqui é do tipo de polo induzido. Essa região aqui, ó. Então, essa região, ela vai interagir com a gasolina, quando ela for interagir, né? Ah, mas então você está querendo dizer que se ela não interage, como é que o álcool dissolve na água? Você acabou de falar que tem que ter interação. O álcool só dissolve por duas questões. A ponte de hidrogênio é muito forte e essa cadeia é pequena. Então, ela não atrapalha tanto a interação, né? Isso garante ao álcool, ao etanol, né, uma solubilidade enorme na água, porque ela não consegue exercer tanta influência. Então, ó, vamos escrever aqui, ó. As pontes de hidrogênio são interações fortes, né? Interações fortes, tá? Com a água. E a cadeia hidrofóbica não possui tamanho suficiente para atrapalhar a solubilidade em água.
tá? O que significa isso, né? Indiretamente, que as moléculas que têm cadeias maiores já não são solúveis em água. Eu vou mostrar para vocês uma tabela na sequência que vai provar isso para vocês com dados, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Dan, a partir de quantos carbonos o composto vai perder solubilidade? Não dá para a gente precisar isso, gente. Mas o que o vestibular vai fazer? O vestibular vai te colocar moléculas parecidas, mas com diferentes tamanhos de cadeias. Então vai colocar um monte de álcool na tua frente e vai te perguntar por que tal álcool é mais solúvel em água e tal álcool é mais solúvel em querosene, exemplo. Né? Claro que as questões, né, sempre fazendo esse adendo, né, o Enem ele constrói uma questão. A questão do Enem ela é elaborada. Então a pergunta ela não vem objetivamente. Ele vai pedir para você escolher um solvente para melhor extrair tal coisa. Ele vai falar, olha, tem esses 5 moléculas que eu quero extrair de um vegetal. E eu vou usar um solvente. Qual que é o melhor solvente que eu uso para extrair a molécula 3? Você vai ter que ver se a 3 é mais polar, é mais apolar, pelo tamanho da cadeia. Então, você vai interligando as coisas, tá? Esse assunto, gente, eu sugiro fortemente que vocês peguem ele para estudar nas férias e façam toda a lista, tá? Esse assunto você tem que esgotar ele. Primeiro porque, como eu falei, vai te abrir muitos caminhos lá na frente. E segundo, porque vai cair, tá? Ou vai cair solubilidade, ou vai cair ponto de ebulição, alguma propriedade relacionada às forças intermoleculares, eles vão querer explorar, tá? Geralmente é solubilidade. Tá? Eles gostam muito de misturar esse assunto com separação de mistura, né? Porque ali você tem as técnicas de extração por solvente, tá? Enfim. Bom, depois, na hora de revisão, a gente vai pegar alguns exercícios do Enem desse assunto, porque o Enem tem umas questões muito boas desse tópico de forças intermoleculares e tal. Beleza, então eu vou trocar aqui o slide para a gente, vai tirando print, né, para que nós possamos olhar agora a interação do etanol com a gasolina, tá? Vamos lá, vou trocar aqui. Já vai uma pílula de orgânica, vai, gente. Vamos falar um pouquinho da gasolina? Não custa nada, né? É bom a gente misturar um pouco os assuntos da aula, porque daí já vai enriquecendo a coisa. Gente, a palavra gasolina, na verdade, não se refere a uma substância, tá? Vamos colocar já isso de antemão, porque aí a gente já economiza tempo lá na orgânica. A gasolina, na verdade, é uma mistura de CXHY. O que é CXHY? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto, tá? E esses hidrocarbonetos, eles têm, em média, 6 carbonos até 10. São hidrocarbonetos médios. A gente fala que são hidrocarbonetos nem muito pequenos, nem muito grandes, né? De onde vem isso? Obtida pela destilação do petróleo. A destilação fracionada do petróleo, né? O fracionamento. É bom a gente definir essas coisas, né, gente? Porque daí, do petróleo. Tá. Agora, qual é o componente principal da gasolina? A molécula mais importante dessa mistureba toda, a mais importante, é a molécula C8H18, é um isômero, né, do C8H18, chamado isoctano. Eu não vou falar da nomenclatura agora, porque aí já é demais. Vai desviar o foco, tá? Então, geralmente, quando a gente vai representar a gasolina, a gente pede para representar desse jeito, C8H18, tá? Porque é uma mistura. Bom, dito isso, se você olhar aqui no etanol, ó, deixa eu dar um zoom, aqui, ó, aqui.
Aqui você tem os carbonos da molécula, tá vendo? Para quem já lembra um pouquinho da orgânica, essa molécula é ramificada, tá vendo? Ó? Ela tem umas ramificações aqui embaixo, tá vendo? Ela tem uma cadeia principal aqui, ó. E aqui ela tem as ramificações. Tá? Essa molécula, gente, ela só interage por dipolo induzido. Ele é uma molécula apolar. Como o álcool tem uma região apolar, ele tem uma região apolar. Essa região apolar, ela pode não interagir com a água, mas com a gasolina ela interage. Interage o suficiente para que o álcool seja solúvel na água. Tá? Essas interações, elas são mais fracas do que as pontes de hidrogênio. Então, vou escrever assim, ó, interações fracas, mas que garantem solubilidade do etanol em isoctano, ou gasolina, né? Vamos colocar gasolina. Gasolina. Tá? Beleza? Agora, você vai perguntar assim, tá bom, mas o álcool é mais solúvel aonde? Na água. Na água. Isso mostra como a ponte de hidrogênio é mais forte. Né? Por exemplo, eu consigo tirar essa questão, esse assunto já foi cobrado no Enem umas 2 ou 3 vezes. Como é que eu consigo extrair álcool da gasolina? Mistura água junto. Né? Imagina que você tem um frasco de gasolina, você coloca a água dentro, chacoalha. Como as moléculas de álcool têm mais afinidade pela água, elas acabam indo para a água. E aí você tira aquilo que a gente chama de extração por solvente. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Podem fazer alguma pergunta se quiserem. O chat está aberto aí. Print. Ó. Aqui a gente tem uma tabela. Deixa eu colocar essa tabela aqui, que ela está mais fácil. Aqui. Pronto. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Porque isso aqui não pode estar aqui. Apaga aqui. Pronto. Aqui. Ó, gente, eu coloquei aqui nessa tabela 1, 2, 3, 4, 5 álcoois. 1, 2, 3, 4, 5 a 5 estruturas. Tá? Para quem não lembra da orgânica, né, isso aqui são representações de cadeias carbônicas, ó. Tá? Então aqui, ó, é um carbono, aqui é um outro carbono. Aqui eu tenho, ó, um carbono, outro. Um jeito abreviado, né, da gente representar as moléculas orgânicas. Tudo bem? Espera aí. Desceu aqui. Pronto. Agora foi. Olha só a diferença, gente. Etanol, 2 carbonos, ó. Cadeia pequenininha. Solubilidade em água, infinita. Solubilidade em água, infinita. Um propanol, 3 carbonos. Ainda uma solubilidade infinita. Então, o que a gente percebe, né? Enquanto a molécula tem uma cadeia pequena, essa cadeia pequena ela fica praticamente esquecida no processo. Quer dizer, a água faz a ponte de hidrogênio aqui, né? No OH do álcool, e essa parte, digamos assim, acaba não atrapalhando. Agora, quando você coloca um quarto carbono, então você passa do prop para o but, olha o que acontece com a solubilidade. Ela despenca 7,9 a cada 100 gramas. Só que, para você saturar a água, você precisa de 7,9 gramas para saturar.
Tá? Então, você vai percebendo que você pode pensar assim, tá? Então ele está perdendo polaridade. Sim, ele está perdendo polaridade. Mesmo tendo a hidroxila aqui, uma hidroxila só, ela acaba não sendo muito, acaba não sendo muito relevante. Tá, a água interage ali, mas tem uma cadeia tão grande que aquela parte acaba sendo predominante, né? Aí olha o que aconteceu aqui, ó, para 5 carbonos. Já caiu para 2,3. E aí, ó, a partir de 8 carbonos já nem considera mais solúvel, né? Ó, tá vendo? Tá? Então, a frase importante é essa, ó. As cadeias carbônicas contribuem para a diminuição da polaridade das moléculas. Né? Aí a gente começa a entender muita coisa, por exemplo, na biologia, quando se fala, os ácidos graxos, né, são insolúveis na água. O termo graxo, gente, o termo graxo, vamos colocar aqui uma observação. Peraí, deixa eu só trocar de cor aqui. Ácidos graxos. A biologia fala muito sobre isso. Os ácidos graxos, eles são produtos da digestão da gordura, certo? Produto da digestão de lipídios. Aí tem outras coisas lá. Tem os ácidos graxos saturados e insaturados, que depois a gente vai discutir na aula desse assunto na orgânica. Mas, do ponto de vista químico, o que significa a palavra graxo? Graxa é um termo designado, quem criou esse termo foi a indústria petroquímica, na verdade, né? O termo graxa é usado para moléculas orgânicas de cadeia longa. Tudo que for de cadeia muito longa, eu chamo de graxo. Então, você pode ter álcool graxo, a graxa é um hidrocarboneto, tá? Então, o que é um ácido graxo? Ele é constituído por um grupo R. Então, aqui, ó, vou escrever aqui cadeia longa, né? Tá? Ele vem assim, ó. Ele vem assim, tá? Na orgânica, a gente classifica como graxo quem tem a partir de 7 carbonos aqui, ó. Mas na biologia, você tem uns aí com 15, 17, 19, tá? Beleza? É a mesma coisa. Então, ácido graxo é insolúvel porque tem cadeia longa. A mesma coisa acontece com álcool, com aldeído, com coisas do gênero, tá? Beleza? Podem tirar print. Ó, outra tabela. Aqui. Aqui. Beleza? Mesma coisa, ó. Ácido acético, 2 carbonos. 2 carbonos. Ácido pentanóico, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Tá? Você vai percebendo que vai aumentando o número de carbonos, a solubilidade vai despencando, tá? Beleza? Liga lá. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Esses dados eles são irrelevantes para vocês. O que você precisa saber é analisar ele. Né? Por exemplo, o que o enunciado, o que o exercício vai te propor? Ele vai te dar esses valores e vai querer que você diga quem é quem. O valor em si não tem a mínima importância, gente. Lembra que vestibular, ele não quer que você decore nada. Principalmente vestibular grande, assim. Esses vestibulares de grande concorrência. Né? Os Enems, as públicas. Tá? Então, o dado em si, não importa. Por exemplo, eu já esqueci os dados da tabela. Agora, eu sei explicar, por exemplo,
Por que que esses dois têm uma solubilidade tão grande aqui, ó, enquanto esse aqui tem uma solubilidade tão pequena? É isso que você precisa saber. Te dar o dado e falar, ó, explica por que que é assim, tá? Tranquilo? Podem tirar print desse slide também. Esse assunto é tranquilo, né? Assim, você só tem que ficar atento a esses detalhes, porque assim, tem muitas vezes a gente tem detalhes que a gente desconhece. Fala, nossa, puta. Ah, beleza. Deixa eu trocar aqui. Aqui já foi. Aqui eu tenho fotinhos de duas vitaminas hidrossolúveis, tá? A mais famosa é o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C. A gente já tinha até falado sobre isso acho que num exercício da aula de polaridade, lá que se falava de vitamina hidrossolúvel, lipossolúvel. O Enem tem questões que falam sobre isso também, tá? Então, por exemplo, o cara te põe essas vitaminas na frente e pede para você apontar na vitamina, por exemplo, o que a torna hidrossolúvel, né? Qual é a característica estrutural da vitamina que faz com que ela seja solúvel na água. Então, a gente pode citar, no caso da vitamina C, veja, aqui, ó, olha a quantidade de grupos hidroxila que a vitamina tem, ó, a molécula tem. Então, cada, cada grupo OH é uma região onde ela pode interagir por ponte de hidrogênio com a água, né, o sítio de ponte de hidrogênio. Tá? E além disso, a molécula tem uma cadeia até que pequena para a quantidade de hidroxilas que ela tem, né? Porque você pode falar para mim assim, Dan, peraí, ela tem aqui, ó, um carbono, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Puta, mas o fato dela ter seis carbonos não vai fazer ela ter uma cadeia muito longa? Não, não por quê? Porque esse número não, praticamente para cada carbono ela tem uma hidroxila. Percebe isso? Ela tem seis carbonos e ela tem quatro hidroxilas. Então, essa relação é que importa. Por isso que eu digo que não é exatinho, tá ligado? Você tem que olhar para a molécula e perceber o que ela tem de especial, tá? É, na molécula grandona, da vitamina do complexo B, né, a B12, você fala, nossa, olha o tamanho da cadeia, olha o tamanho da molécula. Essa molécula não deveria ser tão solúvel em água. Agora, olha a quantidade de grupos NH2 que ela tem, gente. Ó, ela tem grupo NH2 aqui, 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 aqui ela tem mais um, aqui ela tem mais um. Ela tem uma hidroxilazinha perdida aqui, tá? Ela tem aqui um grupo fosfato, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui um grupo de ácido fosfórico, ó. Outra hidroxila aqui, tá? E sem contar que aqui no meio ela tem um íon, ó. Tá vendo que aqui tem uma carga positiva? Ó, ó. Tá vendo? Tem um íon fazendo. Olha que louco isso aqui, gente. É um íon fazendo ligação dativa. Um metal fazendo ligação dativa com nitrogênio, tá vendo? Ó? Os nitrogênios estão fazendo dativa aqui. E metal fazendo ligação covalente, tá? Só para citar. Só para citar. Metal fazendo ligação covalente. Isso a gente não estuda no ensino médio, tá? Por isso que a gente nem vai comentar sobre isso. Mas ó, olha essa carga. Então, quer dizer, a molécula tecnicamente é um íon. Por ter carga já é fácil de dissolver na água, né? E de quebra tem uma porrada de regiões para estabelecer ponte de hidrogênio com a água, tá? Beleza? Então, por exemplo, esse tipo de coisa que você tem que saber avaliar. Quais são as características da molécula que a torna hidrofílica? A grande presença de grupos amina, uma carga na região do centro da molécula que tem um, vocês viram que aqui tem um grupo M, né, cara? Parecido com a hemoglobina. Muito louco, né? Muito louco. Bom, agora eu vou trocar o slide, tá? Vou tirar print aí, se vocês quiserem tirar print disso, né? Beleza.
Aqui nós temos gente, a vitamina K, que é lipossolúvel. Aqui essa vitamina é lipossolúvel. E aí você, olhando na estrutura, você até entende por que ela é lipossolúvel. A molécula mais parece um hidrocarboneto. Se ela não tivesse aqueles dois oxigêniozinhos ali, gente, né? Conseguem ver aqui, ó. Para quem lembrar, vocês lembram qual é a função orgânica desse aqui, ó? Que função orgânica é essa daqui, ó? É um carbono aqui, né, ó, ligado com oxigênio por uma dupla, e aqui outros dois carbonos. Éter, não. Cetona, isso. Trouxeram. O éter é o oxigênio no meio, né? Se o oxigênio tivesse aqui, ó, aí seria éter, tá? Esse aqui é a cetona. E aqui eu tenho também outra, ó, cetona. Tá bom? Mas, ó, não tem hidroxila, não tem muito átomo eletronegativo para dizer que a molécula é polar, né? Não, então, não faz ponte de hidrogênio. Então, uma vitamina lipossolúvel, tá? Beleza? Posso trocar? Que era só para mostrar os dois exemplos, tá? Para comparar. Olha só. Peraí. Quando a gente fala em solubilidade, gente, via de regra vai aparecer questões falando do tal do caráter anfifílico. A gente já citou também na polaridade um pouquinho e vamos refalar aqui. Né? Existem substâncias que, por alguma questão na estrutura, né? Sempre na estrutura a coisa, elas conseguem ser extremamente hidrofílicas e extremamente lipofílicas. Ou seja, são substâncias que se dissolvem tanto na água como no óleo. E a gente usa essas substâncias no nosso dia a dia há milênios, que são os sabões. Então, quando se fala em solubilidade, existe uma chance muito grande de cair questões relacionadas a sabão, detergente, né? Como que eu produzo, qual a diferença de um para o outro, tá? E aí a gente vai falando aos poucos, obviamente. Como é uma aula de interação molecular, a gente não vai focar muito na reação, mas eu já coloquei aqui, ó. Aqui a gente tem, para quem lembra, né? Isso aqui é uma molécula de um triacilglicerol. Uma gordura, gente. Isso aqui é uma gordura. Uma molécula de gordura, tá? Essa molécula de gordura, ela pode ser de origem animal ou vegetal. O que vai definir isso, na verdade, né, a característica da gordura, né, é que nas gorduras que são obtidas de vegetais, então óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, de girassol, enfim, óleo de dendê. Essas cadeias aqui, ó, R1, R2, R3, elas contêm insaturações, tá? Então vamos colocar aqui. Então, assim, os triacilgliceróis, né? Triacilglicerol. Por que esse tem esse nome tão estranho, né? Vou explicar depois. Olha só. R1, R2, R3, a gente vai destacar do seguinte. Se forem de origem vegetal, essas cadeias R1, R2, R3 contêm insaturações. Tá? São as duplas ou triplas. São as duplas ou triplas. Na verdade, na natureza não tem tripla, tá, gente? Ou tem dupla ou não tem. E não são várias insaturações. É uma, duas, tá? Não é um monte. Nos triacil, né, gliceróis obtidos dos animais, aqui você tem, as cadeias são saturadas. Mas elas são grandes.
que é o que importa para a gente. Tá? Aqui, se vocês olharem com atenção, vocês vão encontrar na molécula a função éster. Olha aqui, ó. Função éster. Na verdade, é uma molécula que tem 3 ésteres grudados aqui, ó. Por isso chama triacil. Esse tri vem de 3 grupos ésteres, tá? Lá na orgânica, a gente vai aprender que quando você coloca gordura em contato com uma base forte, olha quem é a nossa base forte. Tá vendo? A molécula de gordura quebra. A molécula de gordura quebra. Ela faz isso aqui, ó. Ó. Tá? Beleza? E aí o que que acontece a partir dessa quebra? Essa quebra, gente, ela é parecida com a reação de digestão da gordura no nosso organismo. Só que no nosso organismo, quem digere a gordura é a água, né? Com as enzimas que fazem tudo aquilo, as lipases, né? No pH específico lá do intestino. Mas é uma hidrólise. Tanto que acontece no nosso corpo, tecnicamente ele é chamado de hidrólise, né? No nosso caso é uma hidrólise enzimática. Né? A digestão do alimento, ela é uma hidrólise enzimática. Tanto a digestão da proteína, dos lipídios, tá? Dos polissacarídeos, né? Tipo amido, essas coisas todas. Bom, aí o que que acontece? Uma parte da gordura vira a molécula de glicerol. Aqui, ó. Glicerol. Tá? O glicerol, ele é super importante para a indústria de cosméticos, tá? Nos alimentos industrializados, o glicerol entra para deixar o alimento fofinho, então ele entra, por exemplo, no panetone. Né? A Unicamp já perguntou, por que que tem glicerina no panetone? Por que que a glicerina é usada como umectante? Por causa das hidroxilas. Né? Se você coloca a glicerina no alimento, ele vai grudar nas moléculas de água, impedindo essa água de evaporar. Então, ele mantém o alimento mais úmido um pouco mais tempo. Tá? Então, essa aqui é a glicerina. Agora, o sabão, ele vem aqui, ó. Percebe que cada éster, olha aqui, ó. Cada éster foi quebrado e formou aqui um sal, ó. Isso aqui é um sal. Eu vou dar um zoom aqui porque eu quero que vocês percebam um detalhe. Ó. Essa parte aqui, ó, era a parte da gordura, tá vendo? Que quebrou. Tá? Percebe que aqui você tem uma ligação iônica entre o sódio e o oxigênio. Ó. Sódio positivo e o oxigênio negativo. Tá? Esses R1, R2, R3 são cadeias longas, como eu havia dito para vocês. Tá? E quando você vai pôr isso aqui na água, essa parte grandona aqui, ó, é que vai atuar como sabão. Espera aí. Ó. Isso aqui é o sabão, tecnicamente, gente. O sabão é o ânion de um sal. O sódio em si, gente, ele vem como cátion, mas isso não tem a mínima importância, podia ser outro cátion. Tá? Então, isso aqui é o sabão. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, tá de preto, não dá, né? Ó. Então, o sabão em água dissocia, que é um sal, liberando o ânion carboxilato. Opa, deixa eu colocar aqui o nomezinho dele. Espera aí que eu já vejo aqui. O pessoal está me chamando no chat, eu já estou de olho aqui. Carboxilato. O carboxilato, ele é representado assim, ó. Ó. Aqui. Tá? Ué, o oxigênio, ó, estão perguntando aqui, professor, como é que o oxigênio pode fazer ligação iônica? Ué, ele não gosta de receber elétron?
Ele pode receber, ele pode compartilhar com alguns átomos, como por exemplo na água, né? Ele compartilha, mas se ele tiver com um átomo que pode doar elétron para ele, por exemplo, você tem vários compostos iônicos com oxigênio. Você quer ver um exemplo de um composto iônico bem famoso que tem oxigênio, para quem está perguntando? O CaO, a cal. A cal. Né? Na cal, o oxigênio tem carga -2, porque ele recebe elétrons, entendeu? E aqui o cálcio é +2. E aí, ó, agora que você perguntou, ainda vou te chamar a atenção de uma coisa mais interessante ainda em relação a isso, ó. Esse oxigênio aqui, gente, ele é meio ninja. Por quê? Ele está fazendo uma covalente aqui, ó. Dá um bisu aqui, ó. Uma covalente. Só que com o sódio ele não pode fazer covalente, ele faz iônica. Então ele está fazendo as duas ligações, né? Evidentemente, uma com cada átomo. Isso pode acontecer também. Sabe onde acontece isso também? Na base. Aqui, ó. Vocês já pararam para pensar que nessa molécula aqui, ó, NaOH, o oxigênio aqui, ó, ele está fazendo uma covalente com H e a outra iônica com o sódio. Tá vendo? Tá? Em toda a base isso acontece. Não é só no NaOH. Em toda a base. Tanto é que nas bases você tem metal ligado ao oxigênio aqui, né? Ó. Sódio, lítio, sei lá, potássio, daí. Tá bom? Beleza? E aí, voltando à história do anfifílico, né? Que a gente estava discutindo. Ó, aqui eu tenho a parte que vai interagir com água, o que a gente chama de cabeça hidrofílica. E esta região é a cauda hidrofóbica, ou lipofílica, né? Podemos chamar de lipofílica. Não é a mesma coisa, mas acho que lipofílica ficou melhor. Então ela vai interagir com a gordura. Tá? Então, nesse caso, você vai falar assim, essa molécula é polar ou apolar? Ela tem uma parte extremamente polar, que dissolve ela na água, e a parte extremamente apolar. Mas agora, né? Tem que ser cadeia longa, tá vendo? É? Aqui a gente chega numa situação que é um extremo. É o extremo. Em que sentido? A parte apolar, ela é extremamente apolar, porque a cadeia é muito longa, essa parte lipofílica, e a cabeça, ela é iônica. Não dá nem para dizer que aquilo é polar, porque tem carga. Lembra que eu já tinha citado em algumas falas minhas, eu digo sempre assim, galera, íon não é polar nem apolar. Íon é carga. Você só pode dizer que uma coisa é polar ou apolar quando ela não tem carga, ela tem polos. Então, a molécula de sabão, como é que ela consegue dissolver tão bem na água? Porque ela é um íon. Né? A interação com a água é uma interação do tipo íon dipolo. Tá? Isso é... Então, peraí, deixa eu só corrigir isso aqui. Eu vou ler e vou fazer um adendo aqui. Ó. Professor, eu posso dizer que a produção da bile é uma saponificação? Eu sei que a base da bile é o colesterol, mas não sei qual base ou se é que tem. Então, eu não, na verdade, a bile são sais, né? Eu não sei exatamente a via metabólica que é feita para produzir bile, mas eu arrisco dizer que deve ser algum tipo de saponificação, sim. Talvez não seja uma base inorgânica, porque a gente não produz base inorgânica no nosso corpo, né? A gente não tem essa capacidade de produzir NaOH. Tipo, nem em quantidades pequenas, né? Tipo, a gente produz HCl, gente, no nosso corpo, no suco gástrico, mas NaOH a gente não produz. Então, deve ser alguma reação de metabolismo uma saponificação, por quê? Porque como é que se fala? O precursor, né? Que você usou outro termo aqui. A base da bile é o colesterol. A gente usa o termo precursor, tá? Eu pego o colesterol para converter aquilo num sal biliar. E o sal biliar, ele tem justamente a função de dissolver a gordura no suco digestivo.
né? Então, agora, se é uma saponificação, acredito que seja, tá? Mas não sei, não tenho certeza se é uma saponificação. Beleza. Esse slide aqui podem tirar print. Olha lá, isso aqui eu já mostrei também, ó. Esse aqui, pode printar esse aqui que é rapidinho, ó. Tá? Hidrofílico apresenta afinidade por água, lipofílico apresenta afinidade por óleo, tá? A gente representa toscamente, né, o negócio assim. Então aquela parte iônica, tá? E aqui a cauda, que seria a cauda, que a gente chama de cauda, tá? É uma cadeia carbônica, gente. Tá? Sempre uma cadeia carbônica. Nos detergentes, tem até anel aromático na cadeia carbônica. Vocês já devem ter ouvido falar de uma substância que tem sido muito citada ultimamente, o tal do petrolato. Petrolato, né? Petrolato é um tipo de substância que se usa para produzir sabão, shampoo, detergente, lava-roupa, e é uma substância derivada do petróleo. E ela tem sido falada ultimamente, por quê? Porque essa substância tem sido produzida numa quantidade absurda, né? E as indústrias que têm uma certa responsabilidade social, elas já estão produzindo seus produtos sem esse petrolato, né? São produtos eco-friendly, que o pessoal chama, né? De amigo do ambiente. São produtos que vão ser degradados de maneira mais rápida, de maneira sustentável, né? Então, quer dizer, não vai ficar ali 200 milhões de anos contaminando água, até porque a contaminação por detergente, gente, ela é muito complicada, né? Por quê? Porque o detergente é feito para tirar a sujeira. Então ele tem que ser solúvel na água e na sujeira. O problema é quando você descarta ele aonde? Na água, que as pessoas bebem, né? Então toda essa questão, já o sabão, ele não é problema, o sabão. O que o sabão tem de ruim, vamos dizer assim, né? Quando você compra um sabonete, por exemplo, você precisou de NaOH para fazer o sabonete. O NaOH, ele vem com um certo resíduo no sabonete. Eles não conseguem tirar o excesso de NaOH da reação. Então, o sabonete, dependendo da marca ainda que você vai comprar, né, que não tem muita qualidade, ele acaba ressecando a pele e contaminando a água, porque o NaOH é uma base muito forte, então isso vai para um rio, enfim, tá? Mas a molécula de sabão em si, ela é biodegradável, tá? O detergente é que não, tem os biodegradáveis, né? Depois a gente vai discutir também isso na orgânica, o que torna um detergente biodegradável ou não, tá? Beleza? Aqui está, de novo, aquele desenho, tá? Daqui um exemplo de uma molécula de sabão, tá? Um sal de sódio. Tá? Por que o sal é de sódio? Porque a gente usou como base o hidróxido de sódio. Né? Se eu tivesse usado hidróxido de potássio, viria como base um sal de potássio, melhor. Né? Você produziria um sal de potássio. Tá? Tirando print dessa também. Aqui eu tenho os detergentes, ó. Aqui eu tenho moléculas de detergentes. Olha a diferença do sabão, gente, para o detergente, ó. Eles são sais. Todo mundo é sal. Só que, por exemplo, ó, o sabão é um sal de um ânion carboxilato, ó. No detergente tem enxofre, ó. Tem enxofre. Então, para produzir o detergente, eu uso ácido sulfúrico. Então, você já começa a perceber o impacto ambiental que a produção de detergente causa, tá? Mesmo o detergente biodegradável, ele é um produto de alto impacto ambiental. Ele é um produto que, para produzir, ele precisa de enxofre, gente. Qual é a parte, e aí você entende qual é o problema de cada um deles, né? Porque, por exemplo, no caso do sabão, a parte apolar, ó, essa parte aqui, ó, ela vem da gordura. Ela vem da gordura. Certo? Ela pode vir de origem animal ou vegetal, tá? Essa parte aqui do detergente, ó, que exerceria o equivalente ao sabão, né? Ela vem do petróleo. Ó, tem o anel aromático, tá? Aqui você tem um anel aromático com cadeia ramificada. Esse é o pior detergente que tem.
em termos ambientais, né? Não estou falando em termos de qualidade para aquele que ele é feito. Muito pelo contrário, esse aqui é o melhor para limpar. Para limpar, esse aqui é o excelente. Limpa tudo, né? Porque vocês sabem que o sabão não é tão bom. Dependendo da sujeira que você fez com gordura, né? O sabão não vence de tirar a gordura, né? Já o detergente é mais potente nesse sentido, tá? Beleza? Podem tirar print. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de solubilidade. Ah, tem. Aqui, ó, essas fotos eu acho que eu já mostrei também para vocês. Aqui a gente tem um esqueminha que eu acho bem legal, se vocês quiserem depois tirar print também, ó. Tira assim, que eu acho que fica mais fácil de vocês depois olharem. Isso aqui é uma gotícula de gordura, ó, sendo arrancada pelas moléculas de detergente. As moléculas de detergente, elas têm essa cauda aqui, ó, que interage bem forte com a gordura. Só que quando você joga muitas dessas moléculas, o que acaba acontecendo? Essas moléculas envolvem a gordura e a parte polar, ó, tá vendo? Que seria a cabecinha, ela vai interagir com a água. Então ela vai ser arrastada, parece um vírus, né? Isso aqui parece um vírus. A gente tem falado tanto dessa história do Covid e tal, né? Mas é uma estrutura é uma gotícula de óleo e essa gotícula está aderida a ela várias partículas do detergente ou do sabão, aqui no caso. Tá? E a interação com a água vai fazer com que aquilo seja removido. Tá? Isso é chamado de micela. Micela. Tá? Pode tirar print aí que eu seguro aqui a tela um pouquinho. Ó, aí fica bonitinho assim. Ó. Tá? Pronto. Bom, eu vou parar então aqui para a gente fazer o nosso intervalo, gente, porque aí, agora a gente vai discutir volatilidade e ponto de ebulição, tá? Essas duas coisas, volatilidade e ponto de ebulição, elas precisam ser discutidas juntas. A gente vai diferenciar o que é volatilidade e por que a gente confunde volatilidade com ponto de ebulição, tá? E aí a gente fala um pouquinho qual a interferência, né, das forças intermoleculares nessa questão de a substância ser mais volátil ou menos volátil, tá bom? O meu aqui são quase 10 para as 4, a gente volta 4 horas, tá bom? Às 16 horas, voltemos. Bom, voltamos então. A gente vai agora falar um pouquinho de duas características que têm relação uma com a outra, mas existem diferenças, então a gente precisa definir, que são o ponto de ebulição e a volatilidade, tá? Então, antes da gente começar a escrever aqui no quadro, vamos lembrar que existe uma diferença entre evaporar e ferver. Quando a gente aquece um líquido, antes dele ferver, ele já está passando por estado gasoso, só que através de um processo mais lento, que é a evaporação, né? A água não precisa estar a 100 graus para virar gás. O processo de transformação de gás é espontâneo. Quando o recipiente está aberto, o líquido simplesmente evapora. Acontece que ele pode evaporar de maneira mais rápida ou mais lenta, né? Se você pegar um copo com água aqui, ó, e deixar ele parado na tua mesa 6 meses, e você olhar o volume dele, ele vai ter diminuído, né? Alguns líquidos, se você deixar aberto, ele simplesmente vai embora, né? Isso acontece com álcool, isso acontece com éter, né? Então, este processo do líquido passar naturalmente para o estado gasoso é chamado de evaporação. Então, a evaporação, deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos lá. Evaporação. Evaporação. Ocorre de forma espontânea a qualquer temperatura.
Só que nós sabemos que a temperatura interfere no processo, né? Ela pode não, o processo pode acontecer a qualquer temperatura, mas ele acontece de maneira mais intensa quando a temperatura do ambiente está maior, quando a temperatura do líquido está maior, né? Sobretudo a do líquido. Quando você está num ambiente mais frio, quando a temperatura é mais baixa, o líquido evapora menos, né? A experiência mais próxima que a gente tem disso é o fato de que a roupa seca no varal. Quando está mais quente, ela seca rápido. Quando está frio, ela demora mais para secar, né? Se você já morou numa região fria do Brasil, como por exemplo lá no sul, mesmo São Paulo, né? Eu me lembro que quando eu morava em São Paulo, tinha vezes que a roupa demorava 2, 3 dias para secar. Ficava lá no varal, a roupa começava a ficar cheirando estranho, porque fica meio mofada, sei lá. Né? Aqui, por exemplo, aqui em Cuiabá, a gente não tem essa realidade. Né? Mesmo nos dias frios, ultimamente tem feito uns friozinhos, né? Umas 3 ou 4 semanas atrás, aí fez uma semana bem fria. Eu lembro que naquela semana demorou para secar a roupa, porque a velocidade com que o líquido evapora é menor. É isso que a gente precisa entender. Aí, por que isso é importante você entender? Porque como é que eu meço essa taxa de evaporação? Como que eu meço isso? Como é que eu, como é que eu crio um número para expressar o quanto o líquido está evaporando ou não? Esse número existe. Esse número se chama pressão de vapor. De vapor. Tá? Eu não vou entrar muito nos méritos de como que a gente determina ela, porque vai ter aula disso. Mas eu preciso que você saiba que ela existe. Né? De maneira simplificada, o que é a pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor proveniente de um líquido em dada temperatura. Tá? Vou fazer um esqueminha que eu acho que vai ajudar vocês a entender. Imagina que você tem um recipiente aqui, tá? E aqui tem um líquido. No recipiente tem um líquido, tá? E o líquido está evaporando. Então, o vapor do líquido, ele sobe por aqui com uma certa pressão, tá? Esse vapor, ele sobe com uma certa pressão, né? Quanto mais quente tiver o ambiente, maior é a pressão que esse vapor tem ao ser liberado, né? Então, por exemplo, se eu pegar o vapor da água a 10 graus e comparar com o vapor da água a 80 graus, a pressão de vapor da água é maior, a 80 graus, por causa da temperatura. Tem mais água evaporando, né? Beleza. Essa pressão de vapor, eu vou chamar de pressão de vapor, ela aumenta quando o líquido é aquecido. Aquecido, tá? Então, você imagina que você colocou o líquido lá na panela para ferver, mas ele não ferve imediatamente, ele tem que ir esquentando, né? À medida que o líquido está esquentando, o vapor ele vai saindo cada vez com uma pressão maior. Tá. Vai chegar um momento em que a pressão de vapor se iguala, perdão, à pressão ambiente, né? Porque você está aquecendo o líquido, mas existe uma pressão ambiente, a gente não está no vácuo. Então a pressão de vapor ela vai aumentando, né? E contra ela eu tenho a pressão ambiente. Então eu poderia desenhar aqui, ó, uma pressão ambiente. Tá? Então a gente tem duas situações bem diferentes, bem distintas. Qual as situações? Situação 1.
A pressão de vapor, ela está menor do que a do ambiente. Tá? Enquanto isso estiver acontecendo, peraí. Enquanto a pressão de vapor for menor que a do ambiente, o líquido está evaporando. Evaporando. Agora, vai chegar um ponto em que a gente aqueceu tanto o líquido que a pressão de vapor se iguala à do ambiente. Quando a pressão de vapor se iguala à do ambiente, esse vapor ele começa a ser expelido de maneira violenta do líquido. Violenta. Como assim violenta, Dan? Soltando bolha. É aí que começa a ebulição. É aqui que começa a ebulição. Tá? Por isso que você já ouviu a expressão ponto de ebulição. Todo mundo já ouviu essa expressão, mas não ouviu a expressão ponto de evaporação. Evaporação acontece a qualquer temperatura. Para você transformar uma evaporação numa ebulição, você precisa deixar o líquido esquentando até ele atingir uma temperatura. Que temperatura é essa? Aquela na qual a pressão de vapor se iguala do ambiente. Então, por exemplo, no caso da água, essa temperatura é 100 graus, se a pressão ambiente for ao nível do mar. Se a pressão ambiente for ao nível do mar. Né? Depois a gente discute a questão da interferência do ambiente. Agora, onde que entra a força intermolecular nessa brincadeira, gente? Fazer um líquido ferver implica em você quebrar, né, do ponto de vista microscópico, né, o macroscópico é o líquido está fervendo. Do ponto de vista microscópico, a ebulição representa a quebra das interações moleculares no líquido. Ele deixa de ser líquido por causa disso, né? A gente começou o assunto na semana passada falando, olha, o líquido é líquido, gente, por causa da interação molecular. A interação molecular é aquela corrente invisível que mantém as moléculas agregadas, né? A partir do momento que você dá muita energia para o líquido, as moléculas começam a se agitar muito, e aí as interações acabam não sendo fortes o suficiente para segurar, o cara vira gás. Então, a gente estabelece aqui uma relação muito simples, que é a seguinte: quanto maior a intensidade da força, maior é o ponto de ebulição. Quanto maior a intensidade da força, maior é o ponto de ebulição. Então, vamos escrever aqui, ó. Quanto maior a intensidade da força, vírgula, maior é o ponto de ebulição. Tá? Tranquilo? Só que é aqui que está a complicaçãozinha, porque quando a gente pensa, quando a gente pega essa frase, né, e olha para ela assim, simplificadamente, você começa a pensar assim, então, peraí, molécula que faz ponte de hidrogênio sempre tem ponto de ebulição alto, tá? Molécula que faz dipolo induzido sempre tem ponto de ebulição baixo. E aí a gente começa a ver que a coisa não funciona tão simples assim. Porque quando a gente fala assim, quanto maior a intensidade da força, a gente precisa entender que existem forças fortes, fracas e médias, mas não
não necessariamente em relação ao tipo da força. Do tipo, por exemplo, se eu comparar uma ponte de hidrogênio com um dipolo permanente, a ponte de hidrogênio pode ganhar. Se eu comparar uma ponte de hidrogênio com dipolo induzido, a ponte de hidrogênio pode ganhar. Mas isso não pode não ser verdade. Por exemplo, existem moléculas que fazem dipolo induzido, mas o dipolo induzido é tão forte que ela acaba ficando com ponto de ebulição maior do que uma molécula que faz ponte de hidrogênio. Então, qual é o problema da história? Quais são os fatores que afetam a intensidade da força? Quais são os fatores? O que pode tornar, por exemplo, um dipolo induzido tão forte? Então, a gente vai discutir um pouquinho disso. E aqui, gente, a discussão ela funciona muito assim. Tabela. Eu vou apresentar a tabela, a gente vai observar, então você tem que ficar muito atento, porque eu não vou escrever muita coisa. A gente vai observando a tabela e vai anotando as conclusões, tá? Beleza? A gente vai voltar a falar de volatilidade, de pressão de vapor, mas no futuro. Isso é só colocar uma outra coisa, tá? O que é ser volátil? O que é ser volátil? Ser volátil, de uma maneira simplificada, é ter facilidade para evaporar. Ele é um líquido que evapora fácil. Se o líquido evapora fácil, qual é a conclusão que eu devo chegar? Que, para ele evaporar fácil, é porque a pressão de vapor dele já é naturalmente alta. Ele já tem uma tendência própria de evaporar, né? Por exemplo, o álcool é uma substância que tem uma tendência muito fácil de evaporar, porque a pressão de vapor dele é alta. Já é naturalmente. Se você comparar álcool a 20 graus e água a 20 graus, a pressão de vapor do álcool é maior, naturalmente, tá? Claro que isso tem a ver com as interações, né? Mesmo o álcool fazendo ponte de hidrogênio, isso não garante que ele não seja um líquido tão volátil quanto a água, né? Ele é bem volátil comparado com a água. Então, a gente pode escrever o seguinte aqui, ó, uma observação em relação a isso. Quanto maior for a pressão de vapor, maior será a volatilidade. Tá bom? Beleza? Então, só para a gente resumir a história. Volatilidade tem a ver com evaporar. Um líquido evapora a qualquer temperatura. Porém, existem líquidos que evaporam de maneira mais fácil. Por que esses líquidos são assim? Porque provavelmente as interações moleculares nessas partículas sejam menos intensas. Tá? E como é que eu meço isso? Pela pressão de vapor. Tá? Segunda questão, ebulição. Ebulir significa você aquecer o líquido tanto que a pressão de vapor dele se igualou à do ambiente. Quando a pressão de vapor se iguala à do ambiente, o vapor ele é expulso pela superfície do líquido na forma de bolhas, certo? E esse processo é o que eu vou chamar de ebulição, tá? E o que isso tem a ver com interação molecular? A interação molecular é que vai governar se a temperatura vai ser alta ou baixa, né? Se a interação molecular é forte, significa que eu preciso ter uma temperatura alta para conseguir expulsar o vapor dali. Então, ponto de ebulição alto, porque a força intermolecular é intensa, tá? E agora a gente vai discutir o que faz essas forças intermoleculares serem intensas. Tá? Se quiserem tirar print, agora pode tirar porque está completo. Eu já coloquei tudo que eu queria. Ó, aqui a gente tem exemplos de moléculas interagindo entre si, né? Tá? Aqui, ponte de hidrogênio entre duas moléculas de álcool. Tá vendo? Ó? E aqui, dipolo induzido entre duas moléculas de éter. Tá? Por que eu coloquei essas duas moléculas, essas duas figuras aqui? Para que a gente faça
uma análise do porquê que um é mais volátil que o outro, né? O álcool, gente, o etanol, ele tem um ponto de ebulição de aproximadamente 72 graus Celsius, 78 graus Celsius. Tá? E o éter, ele tem um ponto de ebulição de aproximadamente 38 graus Celsius. Tá? A diferença entre os dois pontos de ebulição, que a gente não precisa decorar esses valores, né? Sempre lembrando, mas eu preciso relacionar um com o outro, é justamente a natureza da interação. Como assim a natureza, Dan? Aqui eu tenho ponte de hidrogênio. Tá? Ou ligação de hidrogênio, né? Também que o pessoal usa o termo. E aqui eu tenho dipolo induzido. Dipolo induzido. Dan, como é que eu consigo avaliar se um que você falou, né? Eu acabei de citar aqui uma situação, falei, olha, gente, toma cuidado, porque às vezes um dipolo induzido, ele pode ficar mais forte do que uma ponte de hidrogênio. Como é que, o que você tem que tomar cuidado? Como é que você sabe se isso vai acontecer ou não? Essas moléculas, gente, elas são moléculas muito pequenas. Em moléculas muito pequenas, vale aquilo que você já sabe. Ponte de hidrogênio é mais forte, dipolo permanente mais ou menos, dipolo induzido fraco. Então, se eu comparar, por exemplo, uma molécula de álcool que tem 2 carbonos, né? E uma molécula de éter que também tem 2 carbonos. Inclusive aqui, eu não sei se vocês já perceberam, que eu escolhi 2 moléculas que são isômeros, né? Elas têm a mesma fórmula. Se você comparar a fórmula do álcool e do éter, eu tenho a fórmula C2H6O, certo? Então, eu tenho moléculas de mesmo tamanho. O que eu quero dizer com isso? Quando você está comparando moléculas que têm o mesmo tamanho, gente, quem vai determinar o ponto de ebulição é o tipo da força. Então, se a molécula faz ponte de hidrogênio, você não precisa nem pensar 2 vezes. Ela vai ter um ponto de ebulição maior do que a outra, tá? Que nesse caso faz dipolo induzido. Agora, o problema é o cara te dar uma molécula pequena que faz ponte de hidrogênio e uma grande com dipolo induzido. Aí fica mais difícil de avaliar. Então a gente vai ter que tentar criar algumas formas de perceber isso, tá? Beleza? Então, para moléculas de mesmo tamanho, o ponto de ebulição é explicado a partir do tipo de força intermolecular. Tá? Então, se a gente tiver porque nenhum vestibular vai pedir para você dar o valor do ponto de ebulição, isso eles não vão fazer. Mas eles vão perguntar quem tem maior e quem tem menor. Colocar em ordem crescente, ou colocar em ordem decrescente, ou dar alguns pontos de ebulição e dar algumas moléculas e pedir para você relacionar um com o outro, qualquer coisa nesse sentido, tá? Beleza? Ahn, tá, beleza. Podem tirar print. Ó, aqui, deixa eu só fazer uma. Porque esse slide ele tem uma falha, ele não tem as ligações. Deixa eu colocar os tracinhos de ligação aqui, gente, que fica muito tosco. Ó, ó, pronto.
Essa tabela é uma tabela bem legal, porque ela consegue fazer a gente perceber duas coisas. Primeiro, eu queria que vocês olhassem apenas para as duas primeiras linhas. Para as duas primeiras linhas. Ele tem um éter de 2 carbonos, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Álcool de 2 carbonos, ponto de fusão, ponto de ebulição. Tá? Olhando para os pontos de ebulição, a gente percebe bem a influência que uma ponte de hidrogênio faz na molécula. Tá? O oxigênio do éter, gente, ele não faz ponte de hidrogênio com outro éter. Ele não faz, porque ele não tem OH. Tá? Então, para moléculas pequenas, ou de mesmo tamanho, digamos assim, a gente percebe bem isso. Né? Se você olhar para as duas últimas linhas, você também vai perceber isso. Ó. Aqui eu tenho um éter de 4 carbonos e um álcool com 4 carbonos também, os dois isômeros. Tá, ó, ponto de ebulição do álcool é maior. Tá? Só que essa tabela, ela permite também a gente comparar moléculas muito parecidas. Por exemplo, comparem o ponto de ebulição dos dois éteres e perceba como a cadeia também interfere no ponto de ebulição. Né? A gente tinha visto, antes do intervalo, que o tamanho da cadeia interferia na solubilidade. Entendemos isso. Só que o tamanho da cadeia também interfere no ponto de ebulição. Por quê? Porque quando a cadeia é maior, ela tem mais contato com as cadeias vizinhas para conseguir interagir. A força de dipolo induzido, gente, ela é uma força que depende muito do tamanho da molécula. Se a molécula tem maior área, ela consegue se aproximar de uma outra molécula e interagir com uma maior área. Então, e aqui a gente observa isso no álcool também, ó. Olha a diferença do ponto de ebulição só por causa do tamanho. Né? Então, a gente pode escrever uma coisa aqui sobre influência do tamanho da cadeia. Influência do tamanho da cadeia. Então, a gente pode escrever assim, ó. O aumento da cadeia carbônica intensifica as interações de dipolo induzido. Tá? O tamanho da cadeia, o aumento desse tamanho, dessa cadeia, faz com que as moléculas consigam interagir de maneira mais intensa. Então, quer dizer, no limite, se você for colocando muitos carbonos, né? Por exemplo, né, tem muita gente que fala assim, o ponto de ebulição da água é alto. Né? Ele é alto quando você compara com as moléculas orgânicas. Né? Mas você vê aqui um álcool, ó, que faz uma ponte de hidrogênio, tá? Mas tem um ponto de ebulição maior. Tá? Tem alguns resumos de cursinho, de vestibular, que falam em aumento da massa molecular. Né? Moléculas de maior massa terão maior ponto de ebulição. Tá? Não é bem a massa, né, que a gente é uma forma rápida de você perceber que se a molécula tem massa maior é porque ela provavelmente tem uma cadeia maior, né? Mas não é a massa que faz a molécula ter o ponto de ebulição maior ou não, é o tamanho mesmo, tá? Porque é uma força de superfície. Então, se você tem uma superfície maior para interagir, né? Você pode voltar aqui nesse slide, ó, por exemplo. Imagina se ao invés de você ter só um carbono aqui, ó, você tenha 4 carbonos aqui interagindo com outros 4. Tá? A mesma coisa acontece no álcool. Aqui eu tenho só 2 carbonos interagindo. Tá? Se eu aumentar a cadeia, a molécula fica com mais... Porque assim, né, gente?
o álcool, ele não interage só por ponte de hidrogênio, né? Você pode ter uma molécula de álcool interagindo por essa parte aqui também, ó. A ponte de hidrogênio em si, ela não muda se a molécula é grande ou pequena. Ela continua lá, existindo. O que pode aumentar a intensidade é a dipolo induzido, tá? Então, é ficar de olho no dipolo induzido. Ela é a molécula mais chatinha, tá bom? Podem tirar print dessa tabela. Acho que tem mais umas duas aqui para citar ainda. Aqui, peraí. Oxe, calma. Ó, essa aqui é uma outra molécula, uma outra tabela que mostra a estrutura da molécula, a massa molecular, o tipo de interação e o ponto de ebulição. Tá? Então, para que a gente possa fazer algumas observações, é importante a gente olhar comparativamente. Então, por exemplo, vamos ver o que uma ponte de hidrogênio é capaz de fazer. Veja só. Olha para a molécula de pentano, que tem uma massa de 72 gramas por mol, com interação de dipolo induzido. E olha o ponto de ebulição dela. Super volátil, né? Ó. 36 graus ela está fervendo já. Agora pega uma molécula mais ou menos do mesmo tamanho, o butan 2-ol. Vê que o butan 2-ol, ele tem até menos carbonos, tá vendo? Ele tem menos carbonos que o pentano. Porém, ele tem uma hidroxila. Tá? Então veja que a massa é praticamente a mesma. A massa é praticamente a mesma. Só que olha a diferença no ponto de ebulição. Com a ponte de hidrogênio. Tá? Beleza? Outra coisa que dá para olhar na tabela para perceber é a comparação entre duas moléculas que são apolares. Ó. Pega lá o pentano, dipolo induzido, ponto de ebulição 36,3, e o hexano, dipolo induzido, ponto de ebulição subiu. Ó. Aqui, não foi o tipo de interação que modificou, foi a intensidade daquela mesma interação. Tá? Então, por isso que a gente fala que não basta você saber que o dipolo induzido é uma força de molécula apolar. Não basta saber isso. Tá? Beleza? Quer ver uma outra coisa que dá para olhar aqui? Ó? Vamos pegar duas moléculas bem parecidas, né? Não são iguais, mas bem parecidas, que são a propanona, que é uma cetona. Tá? Qual é a interação desse tipo de molécula? Dipolo permanente. Massa molecular 58, tá? E o ponto de ebulição 56. Tá? Olha que louco isso, né? Essa tabela é legal porque você consegue ficar vendo várias coisas. Por exemplo, essa molécula ela tem uma cadeia pequena, ó. Tá vendo? Ela tem uma cadeia pequena. Como que ela pode ter um ponto de ebulição maior do que uma molécula desse tamanho, ó? Percebe como o dipolo induzido, ele realmente é uma forcinha bem michuruca? Tá? Quer dizer, uma molécula com 5 carbonos, que tem uma massa molecular grande, tem um ponto de ebulição menor do que a propanona. Por quê? Porque a propanona tem o tipo da força é diferente. É de polo permanente. Tá? Beleza? Agora, quando eu comparo a propanona com o ácido etanóico, aí muda a história. Ó, a massa molecular é quase a mesma, então, tecnicamente, o tamanho da molécula é muito parecido, tá? Mas a diferença de ponto de ebulição é muito grande. Isso mostra como a ponte de hidrogênio é uma força diferenciada. Agora está na moda de falar essa frase, né? A força de milhões. A força de milhões. Tá bom? Beleza. Então, assim, percebe que o cara pode jogar uma tabela dessa e fazer um monte de pergunta? Ele vai brincando. Então, ó, compara fulano com fulano. Qual é o fator?
Ah, é o tipo da força. Beleza. Ah, compara fulano com fulano. Qual é o fator? Ah, é o tamanho da molécula. Então, até aqui, a gente tem dois parâmetros para avaliar os pontos de ebulição, né? Quais são os parâmetros? Só para lembrar. Até aqui, peraí. Até aqui, possuímos dois parâmetros. Possuímos dois parâmetros para análise comparativa de ponto de ebulição. Análise comparativa do ponto de ebulição. Né? O primeiro é o tipo de força. E o segundo é o tamanho da cadeia. Mas uma coisa que é legal de a gente citar é o seguinte, né? Você só vai se preocupar com o tamanho da cadeia quando as moléculas forem muito parecidas, né? Então, por exemplo, ó, eu comparo pentano com hexano. Ah, professor, o que você quer dizer com muito parecidas? Elas são moléculas de mesma função orgânica, né? Por exemplo, você vê que quando eu vou comparar a propanona com o pentano, já é mais difícil. Por exemplo, eu sei que a propanona ela tem um ponto de ebulição maior, mas não é por causa do tamanho, é por causa do tipo de força. Tá? Então, olhou para as moléculas. Primeiro, identifica se a força intermolecular é a mesma. Se a força intermolecular não for a mesma, você já sabe a ordem. Ponte de hidrogênio, taranã, taranã. Agora, se as moléculas são muito parecidas, o tipo de força é a mesma, aí você vai ter que olhar para o tamanho da cadeia. Tá? Podem tirar print desse aqui. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra tabela, para a gente meio que já encerrando a balada. Deixa eu mostrar para vocês esta tabela aqui, ó. Não. Esta. Essa daqui. Essa questão da cadeia carbônica, gente, ela é um saco. Tá? Por que que ela é um saco? Porque não é só o tamanho da cadeia que interfere no ponto de ebulição. Uma outra coisa que interfere também é o fato da cadeia ser normal ou não, dela ser ramificada ou não. Né? Aqui a gente tem 3 moléculas orgânicas que têm o mesmo número de carbonos. Aqui eu tenho pentano, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não é 36º grau, tá, gente? É 36 graus, tá? Tira essa bostinha daqui, ó. É 36 graus, tá? Só deixa a bolotinha. Aí você tem o 2-metilbutano, que também tem 5 carbonos, mas percebe que tem um carbono que está no meio da cadeia aqui, ó, pendurado, tá? O que a gente vai chamar de ramificação. E aí a gente chega numa situação muito curiosa, que é desse aqui, ó, que é extremamente volátil. Esse aqui, ele tem ramificações, tá vendo? Ele tem uma cadeia principal e aqui eu tenho as ramificações, tá? Quanto mais ramificações tem a molécula, menor é o ponto de ebulição. Agora veja, isso para moléculas com o mesmo número de carbonos. Então, ó, importante. Atenção. Válido para moléculas com o mesmo número de carbonos. Tá? É importante a gente estabelecer uma espécie de uma ordem de prioridade. O que você vai olhar primeiro?
Primeiro você vai olhar o tipo de força. Tá. Se o tipo de força for igual, o que você vai olhar? O tamanho da cadeia. Tá. E se o tamanho da cadeia for o mesmo? Aí você olha para as ramificações. As ramificações, elas só são influenciadas, elas só influenciam a diferença de pontos de ebulição para moléculas que são parecidas, tá? O que a gente poderia, vamos dizer assim, explicar, né? Por que a ramificação faz a molécula ter ponto de ebulição menor? A gente pode dizer assim, né? Que o ponto de a ramificação abaixa o ponto de ebulição. Né? Você pega uma molécula sem ramificação e compara com uma molécula que tem ramificação, você percebe que o ponto de ebulição é menor. Por que isso acontece? Porque a ramificação, vamos colocar aqui, ó, importante. A presença de ramificações diminui a área de contato entre as moléculas. Eu vou mostrar para vocês um desenho para tentar explicar isso melhor, tá? E aí é aquele problema que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Você está mexendo com o dipolo induzido. Mexeu na cadeia, você mexe no dipolo induzido. Então, se a molécula tem mais ramificações, ela tem menos área de contato, aquele dipolo positivo, aquele dipolo induzido fica fraco. A molécula fica mais volátil. Ela fica com ponto de ebulição menor. Agora, se a molécula não tem ramificação, se a cadeia dela é linear, né, o que a gente chama na orgânica de cadeia linear. Se a molécula tem cadeia linear, ela não tem as ramificações, a área de contato ela fica maior e aquele dipolo induzido fica um pouquinho mais forte. E isso acaba se traduzindo, então, no aumento do ponto de ebulição. Tá? Tudo bem? Tira print, que eu queria mostrar para vocês o último slide, que é uma ilustração disso que eu estou mostrando aqui, dessa tabela. Então, pode tirar print aí. Tira print. Ó. Aqui, só para lembrar o nome dos caras, ó. Pentano, 2-metilbutano e neopentano, né? Então, ó, vamos escrever eles aqui, ó. Esse aqui é o pentano. Tá. Lembra que as moléculas têm geometria, não tem? Então, gente, olha a geometria dessa molécula. Não sei se vocês conseguem perceber que cada carbono aqui é um tetraedro. Então, isso aqui é um tetraedro, outro tetraedro, outro tetraedro, outro tetraedro e assim por diante. Então, aqui você tem uma cadeia linear. Quando a cadeia é linear, todos os átomos de carbono de uma molécula interagem com todos os átomos de carbono da outra. Tá vendo? Então, a interação aqui é máxima. Tá? Agora, quando você coloca uma ramificação só, ó, isso aqui é uma ramificação. Por conta da geometria da molécula, essa ramificação ela fica apontando para fora. Então, a interação que era maior aqui, ó, ela já fica um pouco menor. Tá? Isso é por culpa da geometria da molécula. Tá? Essas ramificações elas não conseguem interagir entre si. Então, é como se você tivesse aqui uma molécula só com 4 carbonos interagindo. Né? Então, o dipolo dá uma diminuída. Tá? Esse aqui é o 2-metilbutano. 2-metilbutano. Butano. Tá? E esse aqui é o neopentano. Ó, o neopentano, ele tem duas ramificações. Olha o que aconteceu aqui, ó. Então, ó, aqui você tem a cadeia principal. Aqui você tem um CH3 apontando para frente, para nós aqui, saindo da tela, como se ele estivesse saindo da tela. E tem um outro ali para trás, ó, lá para trás da tela. Tá? Então, ó, diminuiu
a parte que interage diminuiu a intensidade do dipolo, tá? Beleza? Então, e isso, mais uma vez, para cadeias que têm o mesmo número de carbonos, tá bom? Opa, perdão, gente. Podem tirar print. E eu vou encerrando por aqui. Deixar aberto para vocês perguntarem alguma coisa, caso queiram. Senão a gente já vai encerrando. Tudo certo? Fechamos então a parte de interação molecular, tá bom, gente? Semana que vem a gente se reúne mais uma vez na segunda-feira, né? E aí nós fazemos os exercícios de sala. E aí fechamos a parte de estrutura, tá? E daqui a pouco a gente se vê, então. Daqui a pouco nos vemos.